Então a graça, e é muito importante. O que é que eu tenho percebido? Pessoas têm colocado a graça de Deus lá atrás. A graça me salvou e pronto. E não é assim. A graça continua ainda em operação na igreja. A graça ainda está ativa. Amém? A graça ainda está funcionando. Efésios 2:8, todos nós já conhecemos na King James. Eu vou ler na King James. E hoje eu vou ler muitos versículos. Não vou esperar você abrir. Acompanhe na tela aí que eu profetizo uma graça sobre os meninos aí para abrir os versículos logo. Mas Efésios 2:8 diz: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa palavra salvo, diga graça, trouxe salvação. Essa palavra para salvos ou salvação é sozo. Nós sabemos. Sozo, S-O-Z-O, significa salvo da penalidade da morte, mas também das doenças e da miséria, da pobreza. É uma palavra para curar, preservar e dar saúde, livrar do dano e perigo. Então começamos a perceber que ser salvo, a graça não só trouxe salvação do inferno. Está comigo? Mas a graça trouxe saúde, prosperidade, livramento, proteção. Isso significa dizer que ela ainda está operando. Então graça, dentre outras coisas, significa favor, dom ou capacidade de Deus que nós não merecíamos ou que não merecemos. Amém? É o dom ou a capacidade de Deus imerecida. Então é toda a operação de Deus. Então não existe, quando a gente fala é favor de Deus, não existe nada mais poderoso do que o favor de Deus. Amém? Não pode existir nada mais poderoso do que a mão de Deus. E ela ainda está estendida sobre a igreja. Os ouvidos ainda estão abertos e atentos às nossas súplicas, às nossas petições. O poder da graça ainda continua nos santificando. A graça é a habilidade de Deus concedida a você. Por exemplo, você é santo. A graça lhe tornou santo. Mas essa graça ainda continua ativa, operando em você, para que você se santifique. É Deus dizendo: eu estou dando uma habilidade para você andar em santidade. Estão comigo? Eu estou lhe dando parte de mim, para que você usufrua essa graça. Então, a graça, por exemplo, não é uma liberdade para pecar, mas é uma força para você viver livre do pecado. A graça nos libertou. De onde? Do pecado, do domínio, do império das trevas. Vocês estão comigo? Tony Cook diz: graça implica em demonstração de favor, especialmente quando esse favor não é merecido. Ela transmite a ideia de que alguém inclinando-se ou curvando-se bondosamente para abençoar alguém que se encontra em condição inferior. Significa socorro, assistência e generosidade. Graça é o amor que se importa e se inclina para socorrer. Graça é uma proclamação, é um triunfante anúncio de que Deus em Cristo agiu, veio em socorro de todos que confiarão nele para a sua eterna salvação. Então, é muito mais do que palavras. Graça é nada menos que o infinito caráter do próprio Deus. Amém? Todo o seu poder, toda a sua plenitude exuberante e abundante, operando para você, por você. Amém? Então, graça é charis, alegria, força. Aleluia. Graça traz doçura, traz charme, traz força, traz amabilidade, traz favor. Amém? A graça, ela é variada, porque Deus, ele é diverso, diversificado. Ele é
como é que eu posso dizer, criativo. Ele inventou as cores. Vocês estão comigo? Então ele é maravilhoso. A graça, de fato, faz parte da essência de Deus. E o que eu fico mais empolgado é entender que eu não preciso me preocupar quando alguma virose vem. Eu não preciso ficar mais com medo, porque a graça ainda está ativa. A graça me livrou das doenças. A graça me livrou da morte. A graça ainda continua a me fortalecer. A graça dele nos basta. O seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu li esses dias atrás, 1 de Pedro 4,10. A graça vem para nos servir, para que sirvamos aos outros. Amém? Graça, 1 Pedro 4,10. Se puder aumentar o meu microfone, eu vou falar mais baixo, porque eu estou ficando rouco. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Olha para o seu vizinho e diga: tem uma graça para você servir. Multiforme, no grego original é poikilos, várias cores, vários modelos. Então há uma graça para tudo. Há uma graça para você fazer artes. Agora, a graça está tão ativa ainda na igreja, isso que eu quero que você pegue, que Pedro disse: graça e paz sejam multiplicadas. Isso significa dizer que você não pode ficar acomodado. Há uma graça que continua ainda a operar para você tocar melhor, ministrar melhor, pintar quadros melhores, de forma melhor. Graça para você vender, graça para você ganhar dinheiro. Há uma inspiração, a multiforme graça. Eu estou vendo ela daqui, cabeleireira, mas eu me lembro de minha mãe. Minha mãe, ela sabia ganhar dinheiro. Tinha um toque de Midas. Onde ela tocava a mão, dava certo. Nunca vi uma mulher daquela. Ela se separou do meu pai e ela começou a fazer unha. Mas a graça de Deus estava sobre ela. Irmãos, a graça estava sobre ela. Eu e meus irmãos fazendo unha para não passar fome. Na rua de Jiru, com capela. Ali, fazendo unha. E ela começou, sem curso nenhum, a fazer cabelo das pessoas. E começou a enricar. Ela nunca fez um curso de cabeleireiro. Ela era tão ousada que dava curso para cabeleireiro. Para iniciante e para profissional, aperfeiçoamento. Ela inventava produtos. Ela fazia sabonete, creme anti-ruga. Ela vinha, disse que vinha a ideia. Começava a fazer. Ela teve que fazer um curso para poder ter o certificado de coisas que ela já fazia para poder ser legal. Ela fazia sabonete, creme anti-ruga, creme alisante. Vinha cabeleireiros da Bahia, de outras cidades, para fazer massagem, para alisar o cabelo com ela. Aquele cantor Luiz Caldas vinha, quando vinha para Aracaju, ia atrás de minha mãe para fazer a massagem. Vários salões de beleza compravam o creme que ela fazia em casa, a receita dela. Isso é graça. Graças a Deus, antes dela partir, ela disse: estou indo embora e Jesus está vindo me buscar. Porque Ele é o Deus de toda graça. Mas minha mãe ganhou muito dinheiro, irmãos, com salão de beleza. Ela tinha uma visão extraordinária. Só quem conheceu ela, a irmã Eliane, a mãe de Roberta conheceu ela. Ela pode falar mais de minha mãe do que eu. Né? Do que eu. Ela cortava o cabelo de Roberta quando era criança. Então, onde você via, no jornal, vinha lá a propaganda do salão da minha mãe. Ia nos espelhos dos restaurantes, estava lá o nome do salão dela que ela patrocinava. Ela sabia ganhar dinheiro.
Ela inventou na época um banho de chocolate que não existia em Aracaju, só para você ter ideia. Amanhã o que é isso? Ela veio a ideia. Banho de chocolate. A pessoa hidratava o cabelo já, deixava o cabelo tonalizado, com a cor mais escura. Ela inventou lá. Daqui a pouco todos os salões ela começou a passar a receita. Começou na época a imitar ela. Banho de chocolate. Era um creme que ela fazia e botava tinta dentro. Botava lá, banho de chocolate. Nunca vi uma pessoa tão criativa. A graça. E às vezes nós nos acomodamos com uma coisa pequena. Ela é multiforme. Está fazendo algo, ainda você pode ir além. Há uma capacidade em Deus que não pode ser medida. João 1,16, Jesus disse: e da sua plenitude. João 16. Da sua plenitude. De todo o seu ser, de tudo que Ele é, de tudo que Ele pode fazer. Todos nós temos recebido graça sobre graça. Agora essa palavra receber, esse verbo receber aqui, é lambano. Lambano é uma forma grega prolongada, ou seja, você recebeu, continua a receber. Você recebeu graça para ser salvo, continua a receber. Amém? Significa agarrar, pegar para si, apropriar-se. Então, da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça. Então, há uma graça multiforme, de várias formas, criativa, para você orar e dizer: o que é que eu faço aqui, Senhor? Como o Senhor quer. E vai ser assim. E você vai fazer coisas, ter ideias que ninguém nunca teve, por causa da graça. Ela vai lhe dar estratégias da sua plenitude. Todos nós temos recebido graça. Então há graça sobre graça para você. Há ideias para você. Só é você orar e receber mais. A graça não ficou lá atrás para um dia você ser salvo. Estou salvo pela graça. Não. É salvo de todas as mazelas do inferno. Graça. 1 Pedro 5,10 diz, olha, 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça. Amém? Ele é o Deus de toda graça. Então não há graça sem a manifestação de Deus. E quando Ele age, ninguém impede. Ele é o Deus de toda graça. Toda graça é Deus se manifestando, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período de curto tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Esse é o poder da graça. A graça é o poder de Deus que nos fortalece. É a força de Deus, é a habilidade de Deus sendo transferida para você ser fortalecido. Amém? O Senhor diz aqui, por exemplo, Paulo disse: tudo posso, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, olha o que ele diz, 1 Coríntios 15,10. 1 Coríntios 15,10 ele diz: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Colossenses 1,11, anota aí. Colossenses 1,11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua graça, para que com alegria tenhais absoluta constância, da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Ele é o Deus de toda graça. 2 Coríntios 12, do 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Olha como a graça de Deus pode fazer você servir ao Senhor com graça, com alegria,
com esperança, com força, com expectativa. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou fraco é que sou forte. Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 2 Timóteo 2,1. Portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Então não é mais o tempo da igreja ficar com medo, olhando para trás. É tempo agora de você tomar posse da graça de Deus. Como, pastor? Hebreus 4, abre lá. Hebreus 4, capítulo, versículo 15 e 16. Então a graça de Deus, ela está operando no meu corpo. Se você crê, a graça de Deus está operando na sua vida. A graça de Deus deseja operar na sua vida financeira. Amém? Deseja manifestar cura. Você só precisa falar sobre a graça de Deus. Eu estou dando um pequeno resumo. Olha, Hebreus 4, 15 e 16 da King James. Coloca aí, não sei se o menino está conseguindo colocar. Hebreus 4, 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote, se referindo a Jesus, que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça. Então, Romanos 5,17 diz que há um trono de graça. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Irmãos, não é só para saber, é para você experimentar. Então, olha, cheguemos, portanto, com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos. Diga, eu ainda posso receber mais misericórdia, e encontremos o poder que nos socorre no tempo da necessidade. A graça ainda continua a nos socorrer, a nos encher do Espírito, a nos dar poder, a nos dar alegria, força. Está com problema financeiro, começa a declarar graça de Deus nas suas finanças. Deus lhe favorecendo. Quando você declara a graça de Deus, é Deus lhe favorecendo. Alguém está lhe perseguindo, começa a declarar favor e graça. Comece. Amém. Olha, algo aqui que eu amo essa passagem. Atos 14, 26. Atos 14, 26 diz: dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus. Então há uma proteção, há uma força, há uma segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele continua a fazer o cansado forte, a renovar as forças. Há uma graça. Há uma graça. Tiago 4,6, todos conhecem. Tiago 4,6. Todavia ele nos outorga graça ainda maior. Por isso ele declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Quem são os humildes? Quem reconhece que essa graça é ativa. Quem não é cabeça dura, que antes de fazer algo, consulta ao Senhor, pede sabedoria, confia nele. Ele começa a conceder. Meu Deus, ele está concedendo graça. O que você fez para merecer? Diga nada. Jesus fez tudo. Você só recebe pela fé. Graça. Você agora está na posição de filho. A graça está atuando ainda na igreja. Não só para lhe salvar do inferno, mas para manifestar tudo aquilo que é seu como filho de Deus.
Amém? Então ele ainda continua a conceder graça. Por isso ele diz: não temas, eu estou contigo. A graça está operando em toda a igreja. Atos 4:33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Obrigado pelos amém. O que é que eu devo fazer? Eu não devo ser precipitado, colocar o carro na frente dos bois, não é isso? Eu devo fazer o quê? Recuar e colocar a graça de Deus na frente. Como? Atos 11:23 diz o seguinte: tendo ele chegado, Atos 11:23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele viu uma igreja forte, alegre, cheia de expectativa. Graça pode ser vista. A graça é real. Tem até uma música: graça real, amor verdadeiro. Amém. Romanos 5:17. Os que receberam a abundância da graça. Dá uma graça, irmãos, para a minha vida, para ser pastor. Às vezes nós ficamos: o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho um rebanho para cuidar, eu tenho promessas, eu tenho que treinar os líderes, eu tenho que fazer reuniões com os grupos, com os obreiros, com os líderes, com os pastores. Tem muita coisa na agenda, o que fazer? Deixe com a graça. Não se preocupe. Diga para o seu vizinho: não se preocupe com nada. A graça. A graça vai reverter situações que aos olhos naturais são irreversíveis. A graça vai mudar diagnósticos. Por quê? Agindo Deus, quem impedirá? A graça traz empolgação, traz alegria, traz certeza. Pode ser vista, percebida, como a fé. Amém? A fé é viva. Olha Atos 20:23, Atos 20:32, maravilhoso. Agora, posso ler? Agora, pois, recomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Olha, é outra versão que eu estou lendo, mas aqui que James a minha. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Essa palavra de graça tem poder para nos edificar, nos santificar. É uma palavra de poder. Como eu citei outro dia aqui, Efésios 4:29. Não saia, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu acho que nós estamos negligenciando, abafando o Espírito da graça, o poder da graça de Deus, por causa de palavras erradas, pensamentos errados. Olha o que diz Efésios 4:29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então a palavra tem poder para edificar, a palavra de graça para edificar, para dar herança, para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Amém? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificar. Diga: palavras edificam. Conforme a necessidade. E assim transmita graça. É o que eu estou procurando fazer com os meus filhos. Quando vem algo no meu coração, eu começo a declarar sobre Aleph, sobre João Pedro, ministrando graça.
Graça está sendo liberada e vai pegar neles. Porque ela não está limitada, assim como Deus também não é limitado. O que é que você pensa a seu respeito? Quem é você? O que você fala, o que você pensa, é o que você acredita. E é o que você vai ter da graça de Deus. Quem é você? Pergunta para o seu vizinho, quem é você? Duas coisas determinantes para o seu futuro. Quem Jesus é para você? Ele perguntou para os discípulos, que dizem os homens que eu sou? Ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é isso. Aí Jesus disse, e vós dizeis, quem eu sou? E quem você é, e quem Jesus é para você. Isso vai determinar o tamanho da graça de Deus na sua vida. Se ela vai ser multiplicada. E também vai determinar o tamanho dos invejosos. Porque eles vão achar que você tem uma estrela na testa e que é diferente de todo mundo. Não é. Você apenas resolveu usufruir da graça de Deus. Se lembra que Jesus disse, olha, vocês vão receber 100 vezes mais em terras, casas, pai, mãe, tudo, no presente, no porvir a vida eterna. Mas ele disse um detalhe, com perseguição. Então, com a graça de Deus vem crescimento, vem prosperidade, vem alegria, mas também vai vir por parte de algumas pessoas inveja e inquietação, porque você está brilhando debaixo da luz do mundo, da luz de Deus. Obrigado pelos amém. Então, se alguém não vai com sua cara, não se preocupe, porque o diabo é quem não vai com sua cara. Então pode ter certeza que essa pessoa não está sendo guiada por Deus, é pelo demônio. Obrigado pelos amém. Aí tem que discernir quais os sentimentos que nos vêm e de quem vem, de onde vem. Oh, aleluia. Obrigado pelos amém. Ai, Deus está falando. Deus está falando. Amém? Então, nós podemos ministrar graça para as pessoas. Tanto receber como dar, distribuir, declarar, ministrar. Você pode, você é capaz, você é ungido, eu confio em você. Vai dar certo lá na frente. Você é mais que vencedor, você é sábio. Deus está em você. Você pode todas as coisas nele que lhe fortalece. Você é sarado, abençoado. Você não sairá daqui como entrou, vai sair daqui mais feliz, mais alegre, com esperança, com expectativa. Deus é a sua viva esperança. Você é uma pessoa ousada, timidez ficou para trás. Você é nova criatura. Você é cheio de ousadia, de fé. Você é cheio de graça e de alegria, cheio de força. Você vai voltar a sonhar. Que é isso? Eu estou ministrando graça. Amém? 2 Coríntios 9:8. Isso é maravilhoso. Graça para você se fortalecer, mas para você prosperar. Amém? Se lembra lá, 2 Coríntios aqui é 9:8. 2 Coríntios, o capítulo 8 diz: e conhecereis. Vocês precisam conhecer a graça que foi concedida às igrejas da Macedônia. Houve uma graça que foi concedida naquele momento, porque eles, no natural, sendo pobres, se tornaram ricos. Eles rogaram para participar da coleta dos pobres que estavam em Jerusalém, dos santos que estavam passando por uma tribulação que foi revelada há anos atrás, um tempo de escassez. E Deus concedeu graça, que eles prosperaram. É tanto que no versículo 9 de 2 Coríntios 8 diz que e conhecereis a graça. A graça de quem? Do nosso Senhor. Mas o que é empolgante para mim é que eu posso conhecê-la. E conhecereis, experimenteis a graça de nosso Senhor, que sendo rico por amor de vós fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, graça para que você prospere. E aqui no capítulo 9 ele diz, versículo 8:
Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Pegou isso? Eu vou terminar a leitura. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Superabundar é periceu, tem excesso. Abundar, sobrar, estar em afluência. É você ser um afluente, como um rio, para dar água para outros, criar outros rios. Você está comigo? Mas olha o começo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Diga, se eu me encho da graça, eu vou me encher de dinheiro. Ele vai fazer você abundar de graça. A graça vai trazer cura, prosperidade, vida, alegria, esperança. Se você abundar, e Ele pode fazer você abundar. Como? Ele lhe deu o livre-arbítrio. Depende de você escolher ir para o trono da graça, para receber graça, se encher do Espírito da graça, declarar quem você é, conhecer quem você é, andar à altura de quem você é em Cristo. Vão ser multiplicadas as graças. Na conta de Deus não tem diminuição, só multiplicação. E na tábua de Deus, quando divide, cresce. Ainda sobra. Isso é graça, irmão. Então, se você está pensando ainda no natural e fica só com o natural, eu sei que na visão natural tudo fica mais difícil. Mas Deus está lhe chamando para ir para a visão da graça. Há uma graça na minha igreja local. Há uma graça, eu tenho declarado graça sobre a sua vida. Todos os dias. Declaro graça sobre o povo que está debaixo da minha autoridade de pastor. Graça. Tem alguém orando por você. Pelo menos 2 pessoas, eu e Cássio. Todos os dias. Declarando a graça de Deus sobre você. Eu declaro a graça de Deus sobre o meu ministério. Graça para multiplicar. Porque se a graça estiver presente, todas as promessas de Deus serão reais para mim. Amém? Então, graça financeira. Graça para você crescer. Graça para compartilhar. O escritor de Hebreus diz aqui, eu quero pegar só o final da frase, de Hebreus 10, 29, vou ler do começo para fazer sentido, mas eu quero só pegar Hebreus 10, 29. Diz assim, julgai vós, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então, há uma manifestação da graça na igreja hoje através do Espírito. Eu quero que você fique só com o final. O Espírito de graça, o Espírito de súplica, o Espírito do Senhor está sobre você. Amém? Ele quer lhe capacitar ali, ungir. Você e eu precisamos ser ungidos. Porque eu defini uma palavra, Samuel. Eu defini uma pequena palavra. O pessoal parabenizando ele no grupo. No grupo de líderes eu disse, eu só defino Samuel com uma palavra. Ele é ungido. A unção é a graça de Deus. Amém? A unção é a manifestação da graça de Deus. Agora, abra aí rapidinho, Romanos 8, 11. A graça de Deus está no meu corpo, irmãos. A graça de Deus. Como é isso na prática? Na prática você vai ministrando graça para você mesmo, para os outros, transmitindo graça. Eu transmito graça no meu corpo. Então esses dias eu comecei a declarar. Eu declaro da sua plenitude, Pai, nós temos recebido graça sobre graça. Eu recebo graça no meu corpo. Graça para saúde no meu corpo. Saúde nos meus pensamentos. Graça para a sabedoria, eu recebo. Eu te dou graças porque a graça está atuando no meu corpo. Graça na minha vida financeira. Isso me faz consciente da graça. E faz eu liberar, diga, o Espírito da graça.
Qual o problema que Deus tinha na criação? Qual era o problema que Deus tinha na criação? Qual era o problema que ele tinha? O mundo estava em caos e ruína. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. O que foi que Deus disse? Haja luz. Quem domina hoje, governa hoje, é você. Eu lamento muito que ainda existem pastores insistindo que tudo que acontece é a vontade de Deus, porque aconteceu. Não é. Não é a soberania de Deus que está deixando coisas ruins acontecerem. Por causa disso veio o ateísmo. Pessoas perderam entes queridos porque outros diziam que era a vontade de Deus. Os céus são o céu do Senhor, a terra deu aos filhos dos homens. É a nossa escolha. A soberania de Deus é barrada pela nossa escolha. Deus tem planos de paz, mas a gente às vezes não quer. Decidimos errado, casamos errado, culpamos o diabo, colocamos tudo na conta de Deus, tomamos decisões erradas, voltamos errado. Aí tudo foi a soberania de Deus, foi a vontade de Deus. Às vezes não foi, porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Obrigado pelos amém. Aí bota tudo ao encargo de Deus. Mas é mais fácil você se isentar da sua responsabilidade e dizer: Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe e mandou você escolher o certo e o errado. E colocou o certo e o errado, escolha o certo. A bênção e a maldição, escolha a bênção. A vida e a morte, escolha a vida. O máximo que Deus pode fazer é orientar você. É por isso que eu digo, como pastor, onde Deus não entra, eu não entro. Não existe essa vontade permissiva de Deus. É a vontade de Deus e a do homem. A permissiva, na verdade, que está por trás da permissiva é a vontade do homem. Deus permitiu você ter o seu livre-arbítrio. Mas não é da vontade do cara de Deus que ninguém vá para o inferno. Deus não permite que ninguém vá para o inferno. O homem escolheu ir para o inferno. Então não existe permissão de Deus para ninguém ir para o inferno. Eu permito que você vá, não. Deus diz: não quero que você vá. Ele é amor, ele ainda mais a permitir que você vá para o inferno. Mas se a pessoa quer ir para o inferno, vai para o inferno. Se eu pular daqui de cabeça, Deus não quer. Mas se eu pular, eu vou morrer ou ter um traumatismo craniano. Mas isso é escolha minha. Ainda tem pastores que conhecem a Bíblia e colocam tudo, eles não têm respostas. Aí coloca tudo. Ah, é porque Deus quis. Deus não quis. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Toda boa dádiva vem do alto. Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, a terra é de Deus, filho dos homens. Ele criou o homem e disse: domine ele. São as suas escolhas. Por que estamos aqui? Porque Deus criou igreja para colocar você mais próximo das decisões certas, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Isso sugere que não está sendo feita. Se ele diz que seja feito na terra como no céu, qual é a sugestão? Ainda não estamos como está no céu. Deus quer que esteja como está no céu. Para isso eu preciso pegar o manual. E eu fico muito triste quando eu vejo pastores no Instagram dizendo: é a vontade de Deus. O que der foi a vontade de Deus. Não! Ah, fulano morreu com 15 anos, só a vontade de Deus. Não! Deus tem longevidade. Aquele que muito me amou, eu o honrarei, eu glorificarei. Com longevidade de dias, porque conhece o meu nome. Eu vou salvá-lo. Vocês estão comigo? Então pessoas ainda estão naquela velha antiga que favorece. Quantos desistiram de Deus porque viu o pai morrendo com câncer e um monte de religioso sem base bíblica dizendo: sua mãe morreu com 40 anos de câncer, foi a vontade de Deus. A pessoa diz: então eu não vou ter filhos de crente hoje que não acreditam em Deus mais. Que Deus é esse?
Veja Atos 10, 38, como Deus ungiu. Coloca aí Atos 10, 38, filho. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38 se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte realizando bem e salvando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com ele. Amém? Jesus é a expressão exata de Deus. As outras expressões na antiga aliança não eram a expressão de Deus. Então não se engane. O único que foi a expressão exata. Jesus foi o óculos para aqueles que não conheciam a Deus. Coloca Jesus nos seus olhos, você vai ver o caráter de Deus, como ele é bom, como ele deseja curar. A fé não é dúvida, a fé é a certeza. Como eu posso ter certeza? Conhecendo o caráter de Deus. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. 1 de João 5, 14, 15. Ora, coloca aí 1 de João 5, 14, 15. Ora, se sabemos, né? Se pedimos alguma coisa e sabemos que é a vontade de Deus, sabemos que ele nos ouve. Se nos ouve, já obtivemos o que pedimos. 1 de João 5, 14, 15. E esta é a segurança que temos para com ele. Segurança, irmão. Qual é a Bíblia que estamos lendo? A do religioso, que abre uma igreja numa garagem e fala um monte de potoca, só porque botou o som, acha que é igreja? Ou a Bíblia, a palavra de Deus, vive e eficaz, carregada de poder? Olhe, e esta é a segurança que temos para com ele. É possível ter uma vida de segurança, de certeza. A fé é o firme fundamento. Não dá para viver com segurança se você não conhece a quem você serve. Se eu não sei o que Deus vai pensar de mim, vai fazer por mim, o que é que eu estou fazendo aqui? Que Deus é esse? Se eu não sei que Ele é meu Pai e me abençoa, que Ele é bom em todo tempo. Se eu não sei e não acredito em Tiago 1,17, não vos enganeis, amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Olha isso. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? No ciclo de oração, nas profecias que diz: eu vou te ceifar, eu vou lhe provar. Isso não tem base bíblica. Está nas escrituras sagradas. Para de ir de culto para lá e para cá, você não vai crescer. Para de ir para essas rodinhas de fogo, você não vai crescer. Fica na palavra. A fé é o firme fundamento. Deus está falando com você hoje. Nunca vai entrar no chamado. Não é um homem que está aprendendo o seu chamado, é a sua meninice, ouvindo a todo espírito. Não creiais em todo espírito. Mesmo se um anjo vindo do céu, que ele se disfarça de anjo de luz do diabo, pregue outro evangelho, seja anátema, porque não existe outro evangelho. Cuidado com esses ciclos de orações. Existem espíritos de engano, meninice, carne e alma. Irmãos, eu mudei o curso da mensagem. Espírito Santo para alcançar você. E tem pessoas aqui que já desanimaram, pensaram em sair da igreja, porque não tem oportunidade, mas é você que está fechando a porta da graça de Deus. Vive de culto, de culto, de culto, de culto. Já conheceu a palavra. Creia no que você lê. Olhe, de acordo com a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? A palavra. Olha o outro versículo, meu filho, o 15. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo que lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. A fé começa com a resposta. Todas quantas são as promessas de Deus, nele, em Cristo, está o sim e o amém. A fé é a convicção, a fé. Como eu posso ter convicção se eu não sei se Deus quer me curar? Se eu vou atrás de uma profecia para saber se é da vontade de Deus me curar, se Ele diz que já levou as minhas dores e enfermidades?
Eu não preciso de profecia para saber se Deus quer me curar. Ele quer. E ainda mais disse: põe a mão dos enfermos em meu nome e eles serão curados. Então, às vezes, são espíritos, ensinos errados que estão impedindo a graça e de você receber sua cura. E está atrás do sobrenatural. Não existe nada mais sobrenatural do que a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Irmãos, Cássia sabe, meus filhos sabem como eu estava ontem. Para estar gritando aqui, é um milagre. É a graça. É ou não é? A graça de Deus me sustentando. Porque a fé é um firme fundamento. Pode vir a tempestade, os ventos, bater com ímpeto contra a minha vida, contra a minha casa. Eu não vou cair, porque eu estou seguro na rocha. A rocha é Cristo. A rocha é a palavra. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. O homem espiritual é um homem cheio de alegria, de amor e de paciência. Você não precisa ficar com macacada para achar que é sobrenatural. Deus não precisa da sua ajuda de fazer pirueta. Deus, Ele cura de verdade. Quer entrar no chamado, fique na palavra da fé. Nada contra culto A, culto B, culto C. É uma palavra específica. Palavra de conhecimento Deus está me dando. Pessoas que já pensaram: eu vou sair da igreja, vou sair da igreja, não tem oportunidade, o pastor não me vê. É você mesmo. Porque quando Deus não lhe vê, nenhum homem lhe vê. Porque eu vou dizer: o diabo não é irresistível, mas Deus é. E quando ele resiste, meu amigo, nenhum homem pode. Onde Deus não entra, não entra. Eu não sou homem para fechar a porta de ministério para ninguém. Quem sou eu para impedir o seu crescimento? Um homem que mais vê talento e honra e chama e não tem segurança nenhuma para honrar os meus filhos. São todos os meus filhos aqui. Eu não tenho esse caráter. Analise a sua vida. Não creais em todo espírito. Conheça a árvore pelo fruto. Olhe de quem você está falando. Como é a vida e a conduta de quem você está falando. Olha o que nós ensinamos. Oh, aleluia. Amém? Eita. Tá vendo aquele baixinho ali? Tem 2 anos maior do que ele. Além de ser mais jovem, tem mais 2 anos, viu? Quem se meter a besta tá frito. Tem alguma telha por aí? Né? Tá lembrado da história da telha? Aleluia. Vocês estão comigo? Finque os pés na palavra. Chegou o momento de você realmente conhecer a graça de Deus. Se encher de amor, de paciência, amar as pessoas de verdade. Declarando a palavra, vivendo a palavra. Se enchendo de realmente de Deus. Sem meninice. Sem molecagem. Sendo sério com Deus, Deus será sério com você. Ele não pode negar a si mesmo. Amém. Aleluia. Então o Espírito da graça está atuando na igreja. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. O 15 diz: pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que o adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filho, herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém?
Somos filhos de Deus. Então devemos declarar graça aos nossos corpos, graça na nossa vida. Então receba com mansidão essa palavra. Eu não sou seu coleguinha nem seu amiguinho para você dizer, o pastor está me julgando. Não, quem julga você é a própria palavra que eu prego. Um pastor, um pai, um amigo, um professor nunca julga, nunca misture as coisas. Eu estou aqui debaixo de uma forte unção. Então deixe de meninice que eu não estou lhe julgando. Nem estou dando um recado para ninguém, estou dando a mensagem de Deus. Estou pregando para todo mundo, não sei da vida particular de ninguém. Foi uma palavra de conhecimento que Deus me deu. Então chegou o momento de deixarmos de brincadeira mesmo. Para desses coisinhas para lá e para cá. Deus não precisa da sua ajuda. Vou forçar a barra, vou fazer isso, vou forçar. Para um lugar para outro para forçar, para ver se dá certo. Não vai funcionar com Deus. Quer matar uma planta? Tire ela de um lugar sem raiz. Demora um tempo que você vai ver ela secando. Agora tire ela com raiz. Ela demora muito para morrer. Crie raízes na igreja local. Seja fiel no pouco. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não está pronto. Fica cocheando em dois pensamentos. Não, vou sair, ninguém me dá oportunidade, o pastor não me vê. Talvez seja isso, esse é o problema. Motivação errada. Quando você disser, pai, eu quero fazer o que tiver no seu coração. É varrer, eu vou varrer. Eu quero lhe servir. O Senhor não galardoa cargos, galardoa coração. E eu quero lhe servir onde for. Aí Deus diz, está pronto. Aos humildes Ele concede graça. Nós vamos dizer se está pronto. Amém? O mais importante é amar o Senhor. É edificar vidas. Vocês estão comigo? Então seja fiel no pouco. Sobre o muito o Senhor te colocará. Pergunta para o seu vizinho, quem é você? Pergunta para ele, você sabe quem é você? Eu não estou me referindo à sua identidade. Eu sou Fábio de Andrade Santos. Estou referindo à minha nova identidade em Cristo. Vocês estão comigo? O que eu posso, o que eu tenho, o que eu sou em Deus. Através de Jesus Cristo, através dessa graça que está operando. Paulo disse, porque eu recebi do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Precisamos receber as coisas de Deus. Então não esqueça, isso daqui está mexendo comigo ainda. Não estava, 50% do que eu ministrei não estava aqui anotado. Então, não saia atrás de bênção. As bênçãos vão atrás de você. Não estou dizendo que é errado você buscar o Senhor no culto ali, culto acolá, mas cuidado com o que você ouve. Se você não tem maturidade de doutrinas diversas, causa confusão e vai acabar deixando você doido, doida, espírito de religiosidade. Precisa de uma profecia para que Deus fale com você. Deus fala através da palavra. Profecia vem para edificar, motivar, encorajar você, mas para testificar aquilo que já está dentro, não para trazer confusão, não para trazer medo, confusão. Estou com medo de Deus. Isso não vem do Espírito de Deus. Amém? Ele não é o Deus de confusão. Então cuidado com esses cultos, com coisas que vocês ouvem, que estão ferindo os princípios das Escrituras, do caráter de Deus. Crie raízes aqui na sua igreja. Essa é a sua igreja. Então sirva ao Senhor aqui. Dê o seu melhor aqui. E Deus vai estar avançando em etapas para a sua vida. Amém? Não queira ser visto. Deixe Deus ver você. Queira Deus ser visto através de você. Amém? Paulo disse, João Batista disse, importa que eu diminua e que ele cresça.
Paulo disse: não sou eu que vivo, Cristo que vive em mim. Vamos preservar pelo nosso bom nome, pelo nosso caráter. Ama a unção. Vou repetir o que eu disse essa semana para o pastor Samuel. Ama a unção na vida dele. Ungido do Senhor. Mas o que mais me move nele é a lealdade e caráter. O homem leal, o homem fiel. Amém? É melhor o bom nome do que as muitas riquezas. Amém? É melhor o bom nome do que ter só um certo poder. Ter um bom nome, boa fama. Amém? Glória a Deus. Deus falou com você hoje.